Você já esteve diante de algo tão precioso, tão diferente, tão valioso, tão maravilhoso, que muda a forma como você enxerga o mundo? Vamos adentrar na palavra de Deus. É muito comum a gente entender que quando nós entramos em contato com a vida espiritual, com as coisas espirituais, a gente tem espanto e perplexidade, né? Assim aconteceu com Maria. Mas antes de iniciarmos, eu convido você a se inscrever no nosso canal, dar um like, compartilhar esse vídeo para que mais e mais pessoas possam alcançar essa mensagem e ser alcançado pelo Evangelho também. Conto com você. Maria estava desposada, e desposada aqui significa, na linguagem de hoje, no entendimento atual, guardadas as devidas proporções com a cultura judaica, mas desposada tinha o mesmo peso e significado de um noivado. E o noivado não era aquele que podia ser desfeito assim tão facilmente como em muitos casos acontece hoje. Mas o noivado, ele tinha uma característica de compromisso como se fosse um casamento mesmo. Era um compromisso sério. Uma pessoa para chegar a noivar, ele tinha um compromisso muito sério de que realmente ele apontava que o casamento era iminente e ia acontecer. Então Maria estava nessa situação, ela estava desposada. E Maria, nessa condição, ela recebeu a visita de um anjo. Meus queridos, receber a visita de um anjo, não foi que ela adormeceu e viu um anjo, não. Versículo 27 diz assim, ó, e entrando o anjo onde ela estava, é como você está aí onde você está agora, e de repente aparece um anjo. Ele entra aí diante da tua presença e diz para você, alegra-te, muito favorecida ou agraciada, o Senhor é contigo. Imagina a perplexidade, o espanto que isso não causa. De uma pessoa que estava na sua vida cotidiana e de repente é surpreendida com a presença de um anjo. Existem 4 estágios quando nós temos essa experiência com Deus, né? Quando eu estou falando no versículo 29 de Lucas, do capítulo 1, ela, porém, ao ouvir essas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria esta, ou que seria essa. Então, esse perturbar-se, né? Essa perturbação chegou ao mesmo ponto de ser aterrorizante, porque de repente um ser, diante da fragilidade humana, um ser muito potente, forte, aparece resplandecente, possivelmente, aparece de uma forma assim surpreendente, causa espanto e perplexidade. Essa é a condição da alma diante da experiência com Deus, a perplexidade, situações incertas, né? Você não sabe o que pode acontecer. E Maria então foi surpreendida, ela já viu que foi algo assim maravilhoso. Às vezes nós queremos coisas maravilhosas e isso é bom, mas nossa alma, será que está preparada para essas coisas? Maria foi surpreendida e ali então, naquele momento, ela ficou perturbada, chegando ao ponto de sentir-se aterrada. A alma estremece e se encolhe ante a tremenda magnitude da revelação e ante as implicações sobre as alterações da vida que deve seguir-se a partir daí. Ou seja, o que vai acontecer agora? Chegou uma pessoa muito forte, poderosa, causando espanto e perplexidade. E a partir de agora o que acontece? Muito bem. Depois desses 2 estágios iniciais, aparece um terceiro estágio. E esse terceiro estágio, esse estágio da experiência com Deus, mostra a alma imersa na graça divina. O mensageiro, então, ele profere uma palavra que diz assim, ó, versículo 30. Não temas, Maria, pois achasse graça diante de Deus. Nesse momento, o anjo, percebendo que tinha causado um espanto em Maria, ele ao mesmo tempo, ele com a sua presença, né, ele passa a consolar Maria e acalmá-la e mostrar que você está agora imersa na graça divina, no favor divino. Nada de mal irá lhe acontecer. Você está diante de um enviado do Deus Todo-Poderoso que tem cuidado de você, né? Então acalma a sua alma, fique tranquila. E aí nós vemos então, quando a alma é imersa na graça divina, esse é o terceiro estágio, quando o mensageiro profere palavras de consolo e palavras de segurança, e Deus realiza a sua obra na vida e orienta todas as circunstâncias. Ou seja, esse espanto inicial se transforma então em algo alentador, em algo afetuoso, em algo que demonstra proteção, que demonstra cuidado. Esse é o nosso Deus, né, que trabalha em nosso favor. E aí aparece o 4º e último estágio,
da experiência com Deus. Estamos falando dos 4 estágios da experiência com Deus. Primeiro, espanto, depois perplexidade, depois imersão na graça divina, e agora é que vem a obediência. Diante de Deus poderoso, desse espanto, esse Deus glorioso que pode todas as coisas, diante da minha fragilidade que não sou nada, ele manda o seu enviado e ele demonstra o seu poder, e aí vem então a graça, quando somos acalmados por Deus, manifesta a graça, nossa experiência com Deus entra no outro estágio, até que nós passamos a nos render a Deus. Ei, não foi assim quando entramos em contato com Jesus, quando aceitamos Jesus como Salvador, nos rendemos a Deus. E aqui Maria se rendeu a Deus em obediência. Maria entregou-se nas mãos de Deus e disse-lhe o anjo: não temas, Maria, pois achaste graça diante do Senhor, diante de Deus. E aí ele anuncia que obra que vai realizar ali. E aí a gente vê o versículo 31 dizendo assim, eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então, vem esse favor, essa graça, esse privilégio de ser usado por Deus. E Maria passa então a desenvolver essa alegria, e é anunciado que ia acontecer com ela.